Vancast está de volta e claro que eu preparei a melhor maneira de começar a entrega desse conteúdo poderoso e que vai mudar a sua jornada enquanto líder. Hoje, como vê, não temos convidados. Portanto, será uma mentoria totalmente gratuita de um conteúdo muito transformador. Então, a primeira coisa que eu sugiro para você é pegar papel e caneta na mão e detalhe, não assista esse podcast apenas uma vez. Assista várias vezes. Pega todos os insights que eu vou entregar aqui para você transformar a sua jornada. E aí, prontas? Vamos começar então? Mas antes disso, eu gostaria aqui de deixar uma referência de quem está cuidando do meu look, inclusive uma das minhas mentoradas, Marta Maria Moda Feminina. A Marta que tem peças alinhadíssimas aí com mulheres que gostam de trazer essa autonomia, essa segurança para entregar o seu profissionalismo através do seu conteúdo poderoso de transformação. É isso mesmo. Então, siga aí a Marta Maria Modas Femininas. E claro, gente, que esse meu podcast, ele vai ser levado aí para o meu canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, sugiro que você se inscreva agora. Além disso, comece a me seguir lá no meu canal do Instagram, onde eu entrego conteúdos poderosíssimos todos os dias. Lá eu tenho um alinhamento muito seguro e garantido com mulheres que buscam desenvolver a sua liderança de alto impacto. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse episódio de hoje. Preparadas? Então vamos começar? Olha, eu sempre ando com a caneta para anotar. Apesar de que eu não gosto muito de utilizar esses meios tão, será que eu posso dizer tecnológico? Eu não gosto muito de ficar escrevendo no meu iPad. Eu gosto muito de escrever mesmo no papelzinho, na caneta, igual antigamente a gente fazia. Eu ainda sou uma eterna aprendiz, ainda me sento muito na cadeira de estudante. Então, nós podemos começar? Qual que é o nosso tema de hoje? Hoje, nesse primeiro episódio solo, gente, imagina como que é fazer um episódio solo, né? Pois é, a Van gosta muito de falar, gosta muito de entregar. Então, assim, não que fazer com alguém seja ruim ou que seja melhor, mas de verdade está sendo uma experiência incrível fazer esse podcast hoje de forma solo. Então, vocês seguram aí que eu vou entregar tudo que está aqui dentro sem muita perfeição, tá? O que importa aqui realmente é o conteúdo, o valor do conteúdo que eu vou entregar para vocês. E qual que é o nosso tema então, Van? Olha só, nós vamos falar hoje sobre mulheres que prosperam, pensam e agem diferente. Isso, para mim, é uma crença, é uma verdade que, sinceramente, ela é inegociável, inquestionável. Porque quando a gente observa nesse mercado do empreendedorismo feminino, nesse mercado empresarial no qual muitas mulheres é que estão adiante dos negócios, quando a gente vê essas mulheres prosperando em todas as áreas da vida, além do seu negócio, a gente entende que elas têm uma maneira peculiar de pensar e, claro, elas também têm uma maneira peculiar de agir. Então, nós vamos aprender hoje como a gente transforma a nossa mentalidade para uma liderança de sucesso. Ou seja, quando eu transformo a minha mentalidade, quando eu transformo aquilo que eu penso, automaticamente eu vou começar a ter um sentimento muito diferente. E esse meu sentimento vai me levar a ter ações que vão me levar para aquele determinado lugar que eu decido e desejo chegar. Uma vírgula eu faço aqui, ou melhor, um parêntese. Você sabe de fato onde você quer chegar? Porque existe um pressuposto hoje dentro do sucesso da liderança, não só de mulheres, da liderança feminina, mas esse pressuposto, ele tem uma pegada, se assim eu posso dizer, que é muito forte, que é a clareza. Quanto mais claro eu tiver aquele meu sonho, aquele meu desejo, mais rápido eu vou alcançá-lo. Por quê? Porque eu sei exatamente para onde vou, então nenhum atalho eu vou utilizar para me fazer chegar aonde eu decidi ir. Então, é sobre isso. E qual que é o nosso objetivo com esse podcast? O meu objetivo aqui é te ensinar como você, mulher, talvez algum dos homens estarão também me assistindo. E deixa eu contar um segredo para vocês. Pegue
tudo aquilo que eu vou transmitir aqui, porque não sei se vocês homens concordam, mas nós mulheres temos um jeito diferenciado de nutrir negócios, de nutrir tudo aquilo que passa nas nossas mãos, né? Então, assim, a mulher sempre melhora os resultados quando ela se torna uma aliada, né? De homens em negócios. Se você não tem uma aliada, eu sugiro que você experimente ter, porque o teu negócio não será mais o mesmo. Enfim, eu quero ensinar para vocês aqui hoje como você vai mudar a sua mentalidade e as suas ações para se tornarem de fato líderes de sucesso, no qual vocês vão aprender a eliminar padrões que as mantêm estagnadas. Gente, a estagnação tem sido um problema recorrente na liderança feminina. E para você não sofrer com essas questões da estagnação, que foi um processo no qual eu mesma já passei, eu quero que você se atente muito para essa recorrência de situação, que talvez seja a sua dor, talvez seja o seu problema. O que mais mantém as mulheres líderes afastadas do sucesso é, de fato, a estagnação. Ou seja, elas colocam limite, param, se limitam, e isso existe algo invisível que está por trás disso. E eu também vou mostrar isso para vocês aqui hoje, nesse nosso conteúdo, ok? Prontos aí? Já pegou papel e caneta, já sentou, pegou seu café, pegou sua água, não sei que horas você vai estar assistindo esse podcast ou em que momento você vai estar aí me ouvindo. Mas desacelere um pouquinho, deixe para assistir a hora que você estiver mais tranquila, para você focar em tudo que eu for falar. Gente, detalhe que eu gosto muito de deixar claro, tanto nas minhas mentorias, nos meus processos em grupo, até mesmo lá nos meus canais, para quem já me segue, eu não trago aqui, assim, sobre é certo ou errado. Não, eu baseio tudo nas minhas experiências e você é livre para construir um pensamento crítico a respeito daquilo que eu vou trazer para vocês, tá? Então, assim, fez sentido? Pega para você, coloca no coração e começa a agir. Não fez sentido? Põe um pezinho no freio, volta, ouve de novo e aí sim você vai tirar uma outra base e ver o que realmente não fez sentido, por que não fez sentido e olha para dentro de você. Porque às vezes tem muita coisa que não vai fazer sentido para você porque confronta com a sua dor e você não quer se sentir desconfortável ao ponto de entender, poxa, eu preciso mudar, ok? Então, bora lá. O que a gente vai começar nesse nosso primeiro bloco? Nesse nosso primeiro bloco, o que eu gosto muito de deixar assim claro é sobre o que diferencia uma mulher comum de uma mulher que prospera, né? E a gente sabe reconhecer isso mesmo olhando para si mesma, olhando para nós mesmos. Se você é uma mulher comum ou se você é de fato uma mulher que prospera. Van, como que eu sei se eu prospero? Como que eu me identifico talvez com a mulher comum ou de fato com essa mulher que prospera? É muito simples, mas cuidado com a autossabotagem, tá? Cuidado com a síndrome da impostora. Basta você olhar aonde você estava 2 anos atrás e aonde você está agora, 2025, que acabou de começar, e que você já consegue mensurar um resultado na sua vida. E se você não consegue, sente um pouquinho, se dedique a olhar para a sua história, a olhar para a sua vida com carinho, cuidado e atenção. Dedique-se a um tempo de qualidade para si mesma, para você fazer a sua autoavaliação. Isso é muito importante. Eu costumo sempre fazer um balanço de resultados na minha vida. E eu não espero chegar ao final do ano. Eu sempre faço isso ao final da semana, ao final de um mês, ou até mesmo ao final de um dia. Como que foi a minha produtividade durante aquele dia, o que eu consegui alcançar, o que eu não consegui alcançar, porque é nessas métricas que eu vou entender. Eu estou prosperando ou eu estou na base comum da vida, tá? Então, o nosso primeiro bloco é sobre essa diferenciação de mulheres comuns para as mulheres que prosperam. O que a gente gosta de colocar em pauta quando se fala sobre essa mulher comum ao respeito da mulher que prospera?
Você já percebeu que algumas mulheres, elas crescem muito rápido, elas conquistam espaço e lideram com confiança, enquanto outras parecem sempre presas nos mesmos desafios? O que que separa essas duas realidades? Olha só, às vezes você percebe ou você até sente que está trabalhando duro e muito, né? Detalhe, não vê resultado proporcional ao seu esforço. Sabe aquela sensação de que eu faço tudo o tempo todo e liderar para mim, sinceramente, eu tenho que estar ocupada o tempo inteiro, eu tenho que estar envolvida em alguma coisa o tempo inteiro. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é uma inverdade. Liderança não diz respeito sobre ocupação, estar o tempo todo ocupada ou ser a comandante do barco. Aquela mandante que só manda, que só determina, aquela que só dá ordens. Isso não é uma liderança eficiente, não é a líder que realmente traz a prosperidade e que é uma outra situação que eu quero desmistificar com vocês, ok? Então, veja bem, nós precisamos entender que existem as mulheres que, de fato, elas têm essa corrida na jornada, né? Elas são muito aceleradas para o crescimento, elas conquistam, de fato, um espaço, elas lideram com muita confiança, mas existe um número que elas parecem que estão, de fato, muito presas no desafio. Elas sentem que não dão conta, que elas não cresceram, que elas não alcançaram nada e que, de fato, quando a gente entra em contato com essa mulher, com o contexto de vida que ela vive, quando a gente começa a mensurar os resultados dela, na verdade, ela está passando por um processo de autossabotagem e outras, de fato, estão presas nos desafios. Então, assim, eu não consegui sair do lugar até hoje, eu estou nessa minha situação há mais de 5, 10, 15 anos e eu não entendo o que me acontece. Eu tenho uma história, né, de uma cliente que ela tem mais de 25 anos de mercado, né, ela trabalha em comércio e a pergunta para ela que eu fiz foi sobre a receita dela, o quanto que ela fatura no negócio dela. E ela falou assim, eu posso falar a verdade para você? Eu falei, claro, você deve me falar a verdade, até porque eu quero traçar estratégias para mudar os seus resultados. E ela disse assim, olha, eu tenho 25 anos de comércio, eu tenho 25 anos que eu atuo nesse mercado e eu não sei de verdade quanto eu ganho, qual é a receita do meu negócio. E de verdade, ela disse que vivia nesse fluxo de tampar buracos, de ir fazendo a mesma coisa para não parar. Ou seja, ela queria viver nesse processo de ficar fazendo, mas sem clareza daquilo que ela queria. E a verdade é que ela disse que não, eu tenho clareza, eu quero ganhar dinheiro com o que eu faço. Eu falei, mas ganhar dinheiro, isso é muito genérico, ganhar dinheiro. Você precisa fazer dinheiro, porém você precisa ter clareza de um número. Se você não tiver clareza de um número, você não consegue chegar. E para chegar, e para fazer, e para nutrir para que isso aconteça, a gente precisa dos dados da sua realidade. Ou seja, gente, prestem bastante atenção nisso aqui. Se você não olhar para os seus resultados com coragem, com verdade e com humildade, dificilmente você vai conseguir construir um futuro próspero, abundante e de resultados. A verdade é que a sua verdade, ela é muito importante diante de toda a transformação que você precisa se propor, se colocar para que se transforme de fato. E essa transformação, ela não é uma transformação externa, ela é uma transformação de dentro para fora. A maneira como você pensa é exatamente a realidade no qual você vive. E talvez você fale assim, de jeito nenhum, Van. Eu penso muito grande, mas você tem uma vida muito pequena. Eu tenho sonhos enormes, mas por que você vive uma vida muito pequena? Porque o nosso corpo só alcança lugares aonde a nossa mente chega primeiro. Isso vale para tudo na vida. O seu corpo só vai chegar, os seus resultados só vão chegar aonde a sua mente já foi determinada a estar. Eu não sei qual lugar que ela está,
Mas basta você olhar para os seus resultados que você entenderá tudo isso que eu estou te falando. Enfim, como que a gente vai mudar essa visão? Como que a gente vai sair dessa prisão? Porque eu sempre estou nesse embaraço dos desafios. E de verdade, o que você passa, o que você enfrenta e o que você deve fazer, eu tenho plena convicção que é o que você mais escuta hoje em todo o nosso meio digital. É ou não é? A verdade é que poucos te instruem ao como sair disso, a como mudar isso. A verdade é que muitas entregas que geralmente eu faço, para provocar consciência, eu preciso te levar ao seu lugar de dor. Ou seja, aonde está esta raiz? E quando você se vê presa em ciclos, eu trabalho com uma ferramenta, que é a ferramenta da permissão. É quando você olha para todo o seu contexto sistêmico, quando você olha para toda a sua raiz, quando você olha para toda a sua ancestralidade e começa a entender até onde eles foram. E aí você consegue perceber que você se limita diante de um padrão que ele é totalmente inconsciente. É como se, olha, eu não posso fazer mais sucesso do que o meu pai, eu não posso fazer mais sucesso do que a minha mãe, eu não posso ser maior do que ninguém. É ou não é assim? Olha agora para a sua realidade. E começa a colocar aí nos comentários, começa a escrever aí. Esta é a minha realidade. Eu não me permito ser maior do que os meus pais. Eu não me permito ser maior do que os meus tios. E aí você vai entendendo. Por que que tem mulheres que avançam muito e por que que tem outras que param? E talvez essas que param seja o seu caso. E talvez aquelas que avançam muito, vai chegar um determinado momento que ela vai bugar. Como nós estamos vendo aí, alguns fatos de algumas pessoas muito conhecidas no mercado empresarial, nos meios digitais, né? Pessoas que explodiram, mas que de repente elas bugaram. Por quê? Porque elas perderam a permissão para continuar fazendo sucesso e para prosperar. E aí, pegaram? Tá legal esse conteúdo? Podemos prosseguir aqui? Prestem bastante atenção. Quando algumas mulheres prosperam muito, elas rompem com padrões sem mesmo perceberem. Parece que elas já nascem com a visão. E aí tem algumas pessoas que falam assim, olha, fulana nasceu em berço de ouro. Gente, nascer em berço de ouro, ser herdeiro ou não ser herdeira, a questão é que a permissão sempre será necessária, mesmo de forma inconsciente, para que essa pessoa continue a prosperar. A verdade é que essa pessoa ela tem um padrão de pensamento que faz com que ela avance, que faz com que ela prossiga para o sucesso. Mas como eu disse para vocês, existem aquelas que não estão tão no sucesso. Elas até desejam, elas até querem muito o sucesso. Mas parece que o sucesso não chega, parece que o sucesso não vem, parece que nada acontece para elas. Primeiro, elas não se movimentam. Existem alguns critérios, né, que são muito conscientes, que é não se propor ao movimento, porque eu não tenho força para fazer o movimento. Eu não tenho ânimo. Parece que eu preciso sempre de uma pílula de dopamina para ir e avançar. E é bem verdade, isso é um fato. Quando você está presa em um desafio, você não tem forças para ir, por quê? Porque você não traz consciência dessa condição que você está vivendo. E a consciência é sobre as questões comportamentais que você enfrenta, as questões espirituais, né? Eu nem comecei a falar sobre isso. As questões espirituais, além das questões sistêmicas que eu já abordei para vocês. Sabe aquela líder que nem entende do seu perfil de liderança? É como se ela entrasse na guerra sem colete à prova de balas. É bem isso. Muitas dão certo, mas existe um número que dão muito errado. E elas ficam assim, elas começam um negócio, faz muito sucesso, depois elas dão uma quedinha, começa outra coisa e vai. Ou então tem umas que vão insistindo muito naquilo que ela acredita que dá certo e que às vezes dá muito certo. Porém,
ela não vê uma perspectiva de crescimento, ela não consegue encontrar caminhos para crescer, ela não consegue encontrar soluções para si própria. Sabe aquela pessoa que consegue salvar o mundo inteiro, mas ela mesma não se salva? Olha só. Esse ciclo que apreende, que prende ela mesmo, que deixa ela ali amarrada, não só o sistêmico, mas o comportamental e o espiritual também, que a envolve e a limita. Então, ela começa a ter o quê? Um padrão de pensamento de fracasso, um padrão de pensamento que desconfigura sua identidade de filha, ou seja, você nasceu para quê? E aí tem muitas que dizem assim, eu nasci para não dar certo. E por que você acredita que você nasceu para não dar certo? Porque talvez foi o que você ouviu com muita recorrência. Isso marcou, isso construiu em você um padrão de pensamento que te impede de fato de avançar, de chegar mais longe, de continuar fazendo sucesso. Portanto, maravilhosas, quando vocês ouvirem ou quando vocês começarem a pensar, poxa, por que a Van faz tanto sucesso? Por que a Maria tá brilhando? Por que a Tereza tá rachando no mercado dela e eu tô aqui do mesmo jeito? É muito simples. Primeiro, você não tem autoconhecimento a respeito da sua liderança, da sua forma de posicionar. Segundo, você está com a sua identidade de filha totalmente deturpada. Ou seja, você não se sente merecedora. É como se você dissesse assim, eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, né? Acho que todo mundo conhece. A síndrome de Gabriela que diz assim, olha, eu nasci assim, eu vou morrer assim e não há nada que me mude. Isso é pura crença que vai te limitando. Você pode muito, você tem muitos recursos, nós temos recursos. Eu não sei se você sabe, mas eu amo o esporte e eu amo pedalar. E neste final de semana, eu estava pedalando no meio do mato porque eu estava doida para ir para o mato. Há muitos dias eu estava doida para pedalar e ir para o mato. E eu fui pedalar no mato conforme a minha mente já tinha ido, porque eu já estava doida querendo, eu já estava pensando que dia que eu vou para o mato pedalar. E detalhe, gente, eu fui para o mato pedalar. Só que eu fui sem os meus equipamentos de segurança, de cuidado, como a água que eu não levei, não fui com roupa apropriada. E eu tenho um problema muito sério, porque quando eu começo a pedalar, quando o meu sangue começa a esquentar, eu não quero parar, eu quero continuar, né? E se a pedalada estiver boa, estiver ali curtindo bastante a natureza... Gente, eu não tenho hora para voltar, eu não tenho hora para parar. Eu só tenho a ida. E me acontece, sim, algo no meu percurso. O pneu da bicicleta furou. Imagina, eu sozinha no meio do mato. A minha sorte é que eu estava geograficamente, né, bem localizada. Eu estava nas proximidades ali da minha família, então era mais fácil pedir um socorro. E eu estava em uma área que tinha, né, bastante trânsito, apesar de que não passou um carro no momento que eu estava lá com o pneu da bicicleta furado. Mas, enfim, o que isso me trouxe de aprendizado? E eu falo assim que nos maiores desafios da sua vida, você vai sim aprender alguma coisa. E olha o que eu aprendi. Pneu furado, eu caminhando para chegar no meu lugar de destino. E ainda assim eu nem sabia chegar no lugar direito. Eu recebi alguns comandos do meu pai e eu fui seguindo o que ele tinha me falado antes de sair da casa dele. E aí, pneu furado, eu estava com uma garrafinha com um pouquinho de água, eu estava tomando aquela água e continuei seguindo. E aí eu olhava para aquele pneu furado, eu não tinha nenhum recurso, né, para consertar o pneu. Mas na hora que eu olhei para mim, eu falei, cara, eu tenho um recurso. Eu vou continuar a caminhada, vou andando até eu chegar no lugar. Ou que vai passar alguém, vai me dar aí uma carona e vai me ajudar. Enfim, cheguei no sítio do meu irmão. Quando cheguei no sítio do meu irmão, eu sentei, tomei um café, né? Contei o que me aconteceu. Mas na hora daquele café, eu contando o que me aconteceu, qual que era o meu primeiro pensamento? Gente, pneu furou, eu estava perdida, mas eu tinha um recurso. Qual era esse recurso? Eu. Eu era o único recurso para sair ali daquele momento e continuar a minha caminhada até chegar no meu lugar de destino. Detalhe: o recurso que você mais precisa para prosperar está dentro de você. Não está em coisas, não está em lugares, não estão em outras pessoas.
está apenas em você. Você tem todos os recursos que você precisa. Você tem todos os recursos que você precisa para prosperar. Nós temos a contribuição de algumas coisas que a gente materializa para nos ajudar, para se tornar uma ponte. Mas a fonte principal de prosperidade é você. São seus recursos internos. E por isso que essa parte do autoconhecimento, ela é fundamental para o seu crescimento, para a sua prosperidade, para o seu avanço enquanto líder. Mas eu quero te falar um pouquinho sobre liderança. O que de fato é a liderança para você? Qual é o sentido de liderança, Van? Para que eu realmente ou mude um pouco a minha visão, porque talvez você pense assim, a liderança é quem manda, liderança é quem está à frente de tudo. Não, um líder de verdade é aquele que às vezes nem ele sabe que ele tem um poder de liderança tão desenvolvido. Sabe aquela pessoa que você já olha para ela, que você já aponta e fala assim, cara, como eu me inspiro nessa pessoa? Como essa pessoa me motiva a continuar? Foi quando eu fiz a minha transição de posicionamento. Quando pessoas olhavam para mim, se inspiravam em mim, chegavam em mim e falavam assim, Van, toda vez que você está no ambiente, a minha energia muda com a sua energia. E aí eu fui entendendo o poder de liderança que habitava ou que habita em mim. E aí, quando você encontra esse recurso que você carrega, que às vezes você não percebe, e aí você está em um meio e você fala assim, poxa, de que forma eu posso utilizar essa minha força de maneira positiva para crescer os meus negócios, para construir pessoas, para desenvolver pessoas, para organizar pessoas, para gerir negócios, gerir pessoas. Esse é um poder, assim, muito simples de ser visto e você às vezes não consegue enxergar porque não consegue olhar para dentro, entendendo um pouquinho dessa sua qualidade de inspirar, de gerenciar e de motivar pessoas. E o que mais vai impedindo as mulheres de avançarem hoje? Eu fiz alguns estudos, algumas pesquisas para entender melhor sobre esses impedimentos e de verdade eles ganharam. Primeiro, esperam permissão para ir. Espera alguém falar assim, vai, faça, vai lá que vai dar certo. Segundo, acreditarem que precisa trabalhar mais, em vez de trabalhar melhor. Detalhe, você não precisa trabalhar mais. Não, você precisa ter mais qualidade naquilo que você já faz. E que eu tenho certeza que você faz muito bem. Terceiro impedimento, se preocupar mais com a opinião do outro do que com a sua própria visão. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Se eu me importasse com o que opinaram, com o que riram de mim, quando eu decidi me posicionar no digital, vocês não têm noção, gente. E não só o meu posicionamento no digital. Nas minhas empresas também. Tudo que eu inventava de fazer, todo mundo ria de mim e falava assim, isso não dá certo aqui. E eu falava assim, mas vai dar. Vou fazer. Uma das questões era reunião de alinhamento com a minha equipe. Todo mundo já sabia trabalhar de uma forma, de um jeito, de uma maneira, e aí eu coloquei como política da nossa equipe. Toda semana, começou a segunda-feira, temos reunião de alinhamento, ok? E aí eu me lembro exatamente da primeira reunião. Todo mundo chegou como se já soubesse de tudo e tal, e aí eu fui mudando algumas questões, né? Mudei um pouquinho a nossa cultura, mudei um pouquinho a nossa missão, nosso propósito. E aí eles já chegavam assim, né? Tipo assim, ai, pra que eu tô aqui? Gente, eu captava esse pensamento pela maneira que eles ficavam na reunião. Detalhe, na primeira reunião tinha 4 pessoas, na segunda tinha 5, na terceira tinha 6. Hoje ninguém perde reunião de alinhamento, certo? Riram de mim lá atrás, mas foi o que fez diferença nos meus resultados hoje, na minha empresa. E é o que vem fazendo diferença hoje
nos meus negócios. Toda semana estamos juntos para alinhar tudo o que é preciso. E é o que vem fazendo a diferença. Ou seja, eu vou me importar, né, com a opinião alheia? Não. Quem sabe o que quer sou eu. Ninguém quer mais o meu sucesso do que eu. Ninguém quer o seu sucesso mais do que você. Tenha isso em mente. Essa é uma das maiores questões que te impede de crescer. Parece que você precisa o tempo inteiro de alguém que te valide e fala, não, vai dar certo, vai não sei o quê. Deixa eu te dizer uma coisa, não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém. Eu não tenho andado sozinha, porque eu trouxe para perto de mim pessoas alinhadas com os meus padrões de pensamento. Mas aquelas que eu acreditava que ia estar coladinha comigo, as que não estão coladinhas comigo. Só estão comigo quem tem o mesmo alinhamento, quem tem a mesma visão, quem tem o mesmo propósito, quem pensa como eu penso e ainda acrescenta um pouquinho da sua inteligência. E aí eu pego para mim, coloco em prática e os meus resultados estão aí para mostrarem que tudo que eu estou falando tem sido validado pelos meus resultados. E aí agora eu quero falar de 3 pilares das mulheres que prosperam. E são pilares que têm sustentado toda a minha base de formação dos meus novos padrões de pensamento. E calme, não se desespere. Construir novos padrões de pensamento é um exercício constante e que você precisa colocar como hábito na sua vida. Se você não tem 5 minutos do seu tempo para sentar e começar a escrever coisas positivas ao seu respeito ou a respeito daquilo que você quer viver, eu sinto muito em te dizer, você não quer prosperar, você não quer ter sucesso. Se você não se prioriza, se você não tem esse tempo de qualidade, eu sinto muito. Eu sei que você precisa de ter esse tempo de qualidade. Todo ser humano precisa de tempo de qualidade consigo mesma. Você não precisa entregar o seu tempo de qualidade só para os seus filhos, só para o seu cônjuge. Não, você precisa desse tempo de qualidade consigo mesma. Para quê? Para que você consiga fazer esse alinhamento, essa construção com novos padrões de pensamento. Para que a sua história comece a ser escrita diferente. Para que o seu sucesso chegue e chegue mais rápido e chegue com qualidade. Portanto, eu vou falar sobre esses 3 pilares, que é o que eu tenho aplicado na minha jornada. É o que eu faço diariamente, incansavelmente, porque eu sei que dá certo. Tem dado certo na vida de grandes mulheres que eu me inspiro, e não só mulheres. Esse meu podcast, gente, ele é totalmente inspirado em um dos meus mentores. Todo o meu conteúdo, toda a minha construção de autoridade, eu inspiro em meus mentores e que são homens. Detalhe, mulheres. Eu falo muito para vocês, mas eu sou muito trabalhada pelos homens. Eu vejo muita força na entrega deles e que eu gosto de trazer uma nutrição feminina para aquilo que eu pego deles, tá? Já tive mentoras mulheres, mas recentemente estou com mentores homens. E aí, esse meu podcast é uma inspiração. É uma inspiração. Você pode se inspirar em alguém. Você pode se modelar em alguém. Não tem nada sobre inveja. Isso não é inveja. Não confundam. São inspirações. O poder de liderança de Van é tão grande que eu me inspiro nela. Eu gosto de caminhar exatamente como ela também caminha. Não é à toa que muitas andam do meu lado. Hoje as minhas mentoradas chegaram assim, Van, eu tô com você, eu quero estar com você. Por quê? Porque eu te admiro, porque você me inspira toda vez que eu te assisto, eu amo a sua entrega. E aí vamos lá para o primeiro pilar. O primeiro pilar, gente, é pensamento estratégico, tá? Decidir antes de agir. Mulheres que prosperam não gastam energia com decisões pequenas. Elas focam no que realmente geram impacto. Ou seja, como sair da mentalidade de escassez e pensar em crescimento? Eu sou a filha de José Ivani Madureira de Souza e Maria Onete Silva Antunes,
que sou identificada como a filha que pensa, que sonha com aquilo que ninguém vê. Detalhe. As coisas para mim são muito fáceis, as coisas para mim são muito simples. Eu sou a sonhadora e isso é verdade, isso não é mentira. E detalhe, tudo que eu sonho eu realizo. O sonho que eu tenho, os meus pés sempre pisam e alcançam. Então, como que eu tenho pensamentos estratégicos? Eu, de fato, não foco em decisões pequenas. Eu foco em decisões extremamente desafiadoras. E como exemplo, vocês que já me acompanham sabem, né? Quando eu fui para Israel, quando eu fui fazer minha primeira palestra internacional em Dubai, gente, tudo era sonho. E quem me ouvia falava assim, não, você deve estar doida ou deve estar louca. Eu falava assim, deixa eu com as minhas loucuras. E todos os dias eu me imaginava chegando em Israel. Gente, eu não sabia nem como é que era o aeroporto. Mas eu já me imaginava as roupas que eu vou levar para Israel, como vou ficar em Israel, o que vai acontecer comigo em Israel, como vai ser. Isso aconteceu, foi realizado. Meu primeiro contrato de palestra internacional em Dubai, detalhe. Gente, eu não imaginava que era Dubai, achava que ia ser na Europa. Mas recebi uma proposta para Dubai. E eu falei assim, meu Deus do céu, é lá. Se eu já sou sonhadora, é lá que eu vou desbloquear mais a minha mentalidade. E aí, vocês não têm noção. O que eu fiz em Dubai? Eu fui estudar a mente dos judeus. Eu fui entender como é que aquele povo enriquece. Eu fui entender como que eles lidavam ou lidam com o dinheiro. E eu fui romper com vários padrões de escassez. Eu cheguei a entrar na Louis Vuitton e ver uma bolsa de 800 mil reais, a mais barata. Eu fui viver a experiência para quebrar padrões. É assim que você vai conseguir romper, sair dessa mentalidade de escassez e começar a pensar em crescimento. É se desafiando ao extraordinário. É ao extra, não é o que todo mundo faz igual. É o que você faz de diferente. Depois, aprenda a eliminar distrações e tomar decisões mais rápidas e estratégicas. Quando eu sei o que eu quero, eu olho para quem já faz algo igual ou parecido. E quando me falam assim, isso é muito difícil, a minha pergunta ou a minha resposta é, difícil como? Se alguém conseguiu, eu sou a próxima que também posso conseguir. Então, eu vou me encorajar a ir e fazer acontecer. Posso contar para vocês um segredo? Juram que não vai contar para ninguém? Detalhe. Ano passado, em 2024, foi um dos anos que eu mais rompi com a limitação alheia. Eu determinei que eu ia conseguir e que ia dar certo. E aí eu entrei no meio político mais desafiador. Por quê? Eu participei de um processo de conquista que dependia muito mais do poder público do que necessariamente de padrinhos, recursos, etc. E aí eu me desafiei a trazer para a nossa região do norte de Minas a primeira empresa interestadual de transporte rodoviário legalizada. Nós conseguimos essa conquista ano passado. Mas isso quis de mim o quê? Isso quis de mim coragem e ousadia e principalmente acreditar. Quando diziam para mim, você é muito pequena, tem gente muito maior do que você. Eu falava assim, cara, eu preciso só de coragem, eu preciso só de ousadia, eu preciso dar um passo bem largo. E eu dei esse passo. Ou seja, eu eliminei as distrações, eu eliminei em ficar ouvindo quem falava que era difícil, que era impossível, e deu certo. Vamos fazer aniversário em julho de 2025. Detalhe. Uma decisão bem feita, ela pode mudar toda a sua trajetória. Uma decisão bem feita, ela pode mudar toda a sua trajetória. E foi a mudança que aconteceu dentro de um dos meus negócios. Foi essa decisão bem feita que eu tomei. Se alguém conseguiu, eu também consigo. E eu achava interessante, né? Que algumas pessoas falavam assim, mas é porque agora, o governo de agora... E começou até a fazer um jogo político comigo para eu desistir do meu sonho. E, gente, eu me direcionei tanto, assim, com a fé. Porque
quem empreende no Brasil, empresários, as coisas acontecem muito mais pela fé do que pela naturalidade das coisas. Convenhamos que isso é uma verdade, né? Enfim, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é um posicionamento forte. Não se esconda. Mulheres que prosperam sabem que ninguém vai reconhecer o seu valor se elas mesmas não demonstrarem isso. Sim. Como que você se posiciona sem medo e atraia as oportunidades? Não é fácil, não é mesmo? Quem conhece, quem já participou das minhas palestras, sabe de uma palestra que eu tenho, que é a minha palestra Cargo-Chefe, que eu conto uma história que eu passei com o violão, que eu tive um bloqueio com algumas palavras do meu pai. E vocês sabem, né, que o meu sonho era me comunicar através da música. Lembram disso? Pois é. Ali eu tive um bloqueio, já na minha infância. E que para eu romper com esse bloqueio levou anos. Por quê? Porque eu fui acessar o conhecimento mais tarde. Eu fui despertar a minha consciência mais tarde. E não foi da noite para o dia que eu consegui romper com esse bloqueio. Então você precisa entender sobre o medo que você tem. Existe algum bloqueio por trás desse seu medo? Qual é o bloqueio? Ah, eu não consigo ver, eu não consigo entender, eu não consigo perceber. Minha amiga, beba da água do autoconhecimento. Quanto mais você beber, mais você vai conseguir encontrar luz lá no finalzinho do túnel. E vai aparecer alguma coisa. Tem sim uma quebra, tem sim um traumazinho. Tem a professora, ou tem o papai, ou tem a mamãe que um dia te disse o quê? Menina, para de falar. Menino, cala a boca. Você não sabe do que está falando. Isso acabou com você. Portanto, todo medo tem sim uma justificativa, tem um porquê, tem uma explicação. Então, beba da água do autoconhecimento. Não se esconda. Outra coisa importante, seja consistente, constante na construção da sua autoridade. Gente, eu já fiz live que eu mesma fico me assistindo. Detalhe, eu mesma me ensino, eu mesma aprendo. Lá no meu canal do YouTube, eu ainda não tenho milhões de inscritos. Eu não sou a pessoa mais ouvida no Brasil como um dos meus mentores. De fato, não sou. Mas tudo isso aqui faz parte do meu processo de construção e de crescimento. Porque eu sei aonde vou estar daqui 5, 10 anos. Detalhe. Eu sei o legado que eu decidi construir, que eu desejo construir. E que eu me mantenho na consistência de construção da minha autoridade. Então, posicionamento forte é o segundo pilar. Terceiro pilar, inteligência relacional. Construa conexões estratégicas. Olha, quando nós rompemos com o medo, com a insegurança, e principalmente quando a gente resgata a identidade de filha, construir essas conexões estratégicas se tornam tão simples que vocês não têm noção. Quando eu fui palestrar em Dubai, eu não conhecia as outras palestrantes. E aí, quando eu fechei o contrato com a contratante, ela me disse, você vai levar acompanhante? Eu falei, não, vou sozinha. Já era um desejo de romper, assim, com esse negócio de ficar andando com alguém do meu lado, com a muleta, né? Eu preciso andar com alguém, que eu não consigo ir sozinha, eu tenho vergonha, eu tenho isso e aquilo. Gente, eu fui sozinha. Quando eu cheguei lá, eu cheguei parecendo que eu conhecia aquele lugar, eu conhecia aquele povo, eu conhecia as pessoas, porque eu agi com essa inteligência relacional. Ou seja, todos os dias, eu decido construir conexões estratégicas que me aproximam dos meus objetivos e que me alinham cada vez mais com os meus sonhos. Então, hoje, todo evento que eu sou convidada ou que eu vejo que eu quero participar, a primeira pergunta para mim é o seguinte: nesse ambiente, você vai conseguir se conectar e construir essas relações estratégicas para te aproximar realmente daquilo que você sonha, deseja? Se a resposta for sim, eu logo me inscrevo, eu logo já estou no evento, eu logo já saio do evento com muita gente que eu conheço e me conecto.
e que depois eu vou passando ali um filtro. Uns hoje trabalham comigo, uns hoje acrescentaram na minha equipe do meu negócio no digital, outros me acrescentam na minha outra empresa. Enfim, hoje eu tenho uma base de relacionamentos. Por quê? Porque eu sempre procuro agir com essa inteligência relacional, construindo todas as minhas conexões com estratégia, com cuidado. Ah, mas isso não é acepção de pessoas, não confundam isso com construir relacionamentos estratégicos com acepção de pessoas. Uma coisa é, se eu não consumo álcool, se eu não gosto de perder noite de sono, faz sentido eu me conectar em ambientes ou com pessoas que me levam para esses lugares? Não faz sentido. Então, não é uma conexão estratégica. Não é. Ou seja, o que eu gosto de fazer, que me faz bem, que me acrescenta, então eu tenho que me conectar exatamente com essas pessoas que vão me levar para onde eu decidi viver e chegar e como eu gosto de viver. Você precisa de pessoas certas ao seu redor para prosperar. Existe eu acho que um filósofo, um escritor que diz o seguinte, e que Paulo Vieira replica isso muito, acho que a maioria dos mentores que falam o seguinte: você é a média das 5 pessoas que você convive. Como que relacionamento não é estratégico? Aí você olha agora para a roda de mulheres que você convive. Talvez são todas inseguras, você é a 5ª. Talvez são todas medrosas e são as que mais dizem para você: ah, amiga, eu não teria coragem. Ai, amiga, é muito difícil. Ai, amiga, eu acho isso tão complicado. E você é a 5ª que diz: realmente, eu acho muito complicado. Deixa eu te dizer uma coisa. Será se não está na hora de levantar dessa cadeira, de sair dessa roda? Será se não está na hora de você mudar a ambiência? Começar a fazer essas conexões mais estratégicas para te aproximar realmente do que você sonha e do que você deseja? Repense sobre isso, ok? Gente, até aqui fez sentido? Coloque para mim nos comentários, deixe aí sua mensagem, porque a gente vai caminhando para o fim, né? Porque senão eu vou ficar aqui dando uma... Gente, eu tô dando uma mentoria, uma aula, não só para vocês, né? Mas para o pessoal que tá aqui comigo no estúdio. Toda vez que eu venho fazer meu podcast aqui, eu fico assim tão grata, sabe? Porque a contribuição, não só para vocês que vão me assistir logo mais, mas para quem está no ambiente, ela é muito certeira, né? Porque, assim, é um conteúdo muito rico, é um conteúdo sensível, aplicável e que gera resultado. Quem ouve, coloca em prática, gera resultado. Então, assim, a semente sempre está sendo semeada aqui nesse ambiente que eu estou e que contribui muito com o sucesso de todos aqueles que acabam participando até mais de perto da gente. No nosso próximo bloco, nós vamos falar sobre como começar hoje a pensar e agir como uma líder de sucesso. E nesse bloco, eu vou te ensinar como começar hoje a pensar e agir como uma líder de sucesso. Aqui está o segredo. Então, nesse papelzinho, com essa caneta, você vai escrever: se hoje fosse o seu último dia como a mulher que se sabota, o que você faria de diferente amanhã? Não deixe de listar 3 decisões estratégicas que você precisa tomar agora. Escolha uma ação para colocar em prática ainda hoje. Exatamente isso. Gente, toda vez que eu consumo um conteúdo daqueles que eu admiro, eu escrevo uma ação. Eu decido fazer isso hoje. Às vezes são 2 horas de conteúdo. Eu vou fazer isso hoje. Quando eu estou no meu momento devocional, que você sabe, né? Na minha primeira hora do dia, eu sempre separo aquele momento para ser inspirada pela minha crença. E aí eu leio um texto de um capítulo. Eu tiro uma palavra, eu transformo em uma ação que eu falo assim: hoje eu vou pensar e agir desta forma. Eu vou viver exatamente nessa frequência desta palavra. Então, faça isso. Eu quero que vocês transformem esse padrão de pensamento com esses exercícios muito simples. É muito simples
você começar a escrever, você começar a anotar sobre aquilo que você deseja viver e trazer pensamentos positivos. Vai escrevendo todo dia. Gente, eu tenho cadernos em casa, assim, dessa grossura de tanta coisa que eu comecei a escrever desde quando eu fui aprendendo tudo isso que eu estou ensinando vocês aqui. Desde 2017. Eu tenho escrito lá, eu repito a escrita, eu escrevo de novo. Eu acho que nada de diferente eu fiz a não ser fortalecer essa crença. Ou seja, quando alguém diz que algo não é para mim, aí que eu falo assim, eu nasci foi para isso. Por quê? Porque eu já sei das verdades que eu carrego, eu já sei das crenças que eu tenho ao meu respeito e da líder de alto impacto que eu decidi me tornar para melhorar os meus resultados, para ajudar você a transformar a sua liderança e para continuar construindo para você, com você, estratégias alinhadas àquilo que você deseja. E aqui nós finalizamos o nosso podcast. É a nossa edição de retorno. E preparem-se que mais conteúdos riquíssimos, poderosos, você vai receber. E eu não posso deixar de te convidar para os nossos eventos principais. Dia 12 de março, nós teremos o nosso primeiro workshop com a ferramenta Permissão para Prosperar. Dentro disso tudo que eu falei com você sobre permissão, nesse workshop, você vai ter uma vivência comigo para te ajudar a romper com os padrões que te impedem e acessar ao que está invisível, que te prende em ciclos repetitivos e que você não consegue sair do lugar. Então, não perca esse workshop. Eu vou deixar aqui abaixo do nosso podcast o link para você acessar e garantir sua inscrição. Além disso, tem o nosso evento presencial que está previsto para abril, que é o Resgate. Quem já participou do Resgate sabe o quanto que esse evento é transformador. E agora, mais do que nunca, com mais ferramentas validadas, vai ser mais transformação para você. Então, fique ligadinha nos meus canais aqui no YouTube, já se inscreva, corra lá no Instagram e comece a me seguir, Van, sua mentora oficial. Um abraço e até o nosso próximo episódio.